Muitas pessoas dizem querer ser escolhidas por Deus, mas será que realmente entendem o que isso significa? A maioria imagina que ser escolhido é sinônimo de bênção sem fim, portas abertas e um caminho de vitórias. Mas poucos percebem que, antes de tudo isso, existe um processo. Um processo de refinamento, provação e aprendizado. Deus não confia grandes missões a pessoas despreparadas. E por isso, Ele molda, ensina e fortalece aqueles que escolheu antes de usá-los plenamente. Se você já passou por momentos difíceis e sentiu que sua fé estava sendo testada ao extremo, saiba que isso pode ser um sinal de que você faz parte de algo maior. Mas antes que Deus te use, Ele precisa te preparar. E esse preparo, muitas vezes, vem através da dor, da espera e da solidão. Eu sou Carlos Modesto e fiz este vídeo porque vejo muitas pessoas desanimadas no meio da caminhada, sem entender que os desafios que enfrentam fazem parte do plano de Deus. Muitas vezes, quando estamos no meio da tempestade, acreditamos que fomos esquecidos, que Deus nos abandonou. Mas, na verdade, Ele está nos treinando. Ele está nos capacitando para um propósito que ainda não conseguimos enxergar. Hoje, você vai descobrir os 4 testes que todo escolhido precisa passar antes de ser plenamente usado pelo Senhor. São desafios que vão moldar seu caráter, fortalecer sua fé e garantir que você esteja pronto para cumprir seu chamado. E antes de continuarmos, eu quero te fazer um convite. Se você está realmente comprometido com o seu crescimento espiritual e quer entender mais sobre os processos que Deus usa para preparar os seus escolhidos, curta este vídeo agora. Isso não é apenas um gesto simbólico, mas um compromisso com sua caminhada. A espiritualidade exige dedicação, aprendizado e fé. Então, se você está pronto para isso, deixe o seu like e siga comigo até o final, porque essa mensagem pode transformar a sua maneira de enxergar os desafios da sua vida. Desde o início dos tempos, Deus separa pessoas para cumprir missões especiais. Ser escolhido por Ele não é sobre status ou privilégio, mas sobre responsabilidade. Deus não escolhe os mais fortes, os mais inteligentes ou os mais influentes. Ele escolhe aqueles que estão dispostos a ser moldados, aqueles que, mesmo imperfeitos, têm um coração inclinado a obedecer e a confiar. Os escolhidos não são pessoas comuns. Eles carregam dentro de si um propósito maior, algo que os diferencia do restante do mundo, mas essa diferença não se manifesta de imediato. Antes de serem usados, eles passam por um processo intenso de transformação. São provados, moldados e lapidados até estarem prontos para carregar o chamado que receberam. Muitos gostariam de ser usados por Deus, mas poucos querem passar pelo processo necessário para isso. A verdade é que Deus não entrega grandes missões a quem ainda não aprendeu a confiar nele, a esperar pelo tempo certo e a permanecer firme mesmo quando tudo parece contrário. Moisés, por exemplo, foi escolhido para libertar um povo inteiro da escravidão. Mas antes disso, precisou passar 40 anos no deserto, sendo preparado por Deus. José teve sonhos grandiosos sobre o futuro, mas antes de vê-los se cumprir, foi vendido como escravo, preso injustamente e esquecido. Davi foi ungido rei ainda jovem, mas precisou enfrentar anos de perseguição antes de assumir o trono. Essas histórias mostram que Deus não escolhe pessoas para caminhos fáceis. Pelo contrário, ser escolhido significa enfrentar provações que poucos estariam dispostos a suportar. Mas por que Deus permite isso? A resposta está nos testes que preparam o caráter e a fé daqueles que serão usados por Ele. Nenhuma grande missão é entregue sem preparação, e essa preparação vem através das provações. Se você sente que sua vida tem sido um campo de batalhas constantes, talvez seja porque Deus está te preparando para algo muito maior do que você imagina. Agora, nós vamos entender quais são esses testes e como eles fazem parte do plano de Deus para aqueles que Ele escolheu. A primeira prova que todo escolhido precisa enfrentar é o teste da fé. Esse é o momento em que Deus permite que todas as seguranças humanas desapareçam para que aprendamos a confiar somente nele. É fácil ter fé quando tudo está dando certo, quando as portas se abrem e as bênçãos chegam sem esforço. Mas a verdadeira fé é forjada no fogo da incerteza, nos momentos em que tudo parece perdido e não há saída visível. Abraão viveu essa prova quando Deus pediu que ele saísse de sua terra sem lhe dizer para onde estava indo. Imagine o que isso significava. Abandonar tudo o que conhecia, sua casa, sua família,
sua segurança e partir sem um destino definido. Isso exigia uma confiança total, um tipo de fé que não depende de circunstâncias, mas da certeza de que Deus está no controle. José também experimentou essa provação. Depois de ter sonhos grandiosos sobre seu futuro, ele foi traído pelos próprios irmãos, vendido como escravo e preso injustamente. Durante anos, tudo parecia contrário ao que Deus havia prometido. Mas, mesmo na escuridão de uma prisão, José manteve sua fé. Ele acreditava que Deus não havia se esquecido dele, mesmo quando as circunstâncias diziam o contrário. E é exatamente isso que Deus faz com seus escolhidos. Ele permite que passemos por períodos de deserto, onde não vemos solução, onde os recursos parecem se esgotar e as respostas não chegam. Ele faz isso porque quer nos ensinar a depender somente dele. A fé verdadeira não se baseia no que vemos, mas na confiança absoluta de que Deus está trabalhando, mesmo quando não sentimos sua presença. Talvez você esteja passando por esse teste agora. Talvez você tenha orado, esperado e se mantido firme, mas ainda não viu a resposta. Se esse é o seu caso, saiba que Deus está fortalecendo a sua fé. Ele está te ensinando a confiar nele acima de tudo, porque só assim você estará pronto para aquilo que ele tem preparado para a sua vida. O teste da fé não é fácil. Ele pode trazer dúvidas, pode fazer com que você questione se realmente está no caminho certo. Mas lembre-se, se Deus permitiu que você chegasse até aqui, Ele também te dará forças para continuar. A sua fé precisa ser maior do que o medo, maior do que as incertezas, maior do que as circunstâncias. Se você está enfrentando essa prova agora, permaneça firme. O silêncio de Deus não significa ausência. Ele está te observando, esperando para ver até onde vai a sua confiança. E aqueles que permanecem fiéis, que escolhem confiar mesmo quando tudo parece contrário, são aqueles que verão a promessa se cumprir. Outro teste inevitável para os escolhidos de Deus é o teste do tempo e da paciência. Esse é um dos desafios mais difíceis, porque exige algo que vai contra a natureza humana: esperar. Esperar sem entender, sem ver sinais claros, sem saber quando ou como a promessa se cumprirá. Deus não opera no tempo humano. Ele tem seu próprio relógio e suas respostas nunca chegam antes da hora certa. Mas para aqueles que foram escolhidos, essa espera pode parecer interminável. Isso porque Deus não está apenas preparando a bênção, Ele está preparando a pessoa que vai recebê-la. Abraão é um dos maiores exemplos desse teste. Deus lhe prometeu que ele seria pai de uma grande nação, mas os anos se passaram e nada aconteceu. Ele e Sara já estavam envelhecendo, e a promessa parecia cada vez mais distante. A espera foi longa, mas no tempo certo, Isaque nasceu, cumprindo aquilo que Deus havia dito. Se Abraão tivesse desistido no meio do caminho, teria perdido o cumprimento da promessa. Outro exemplo marcante é José. Ele recebeu sonhos poderosos sobre seu futuro ainda na juventude, mas ao invés de vê-los se cumprir rapidamente, enfrentou anos de dificuldades. Foi vendido como escravo, preso injustamente e esquecido. A cada dia que passava, a promessa parecia mais distante. Mas José não sabia que Deus estava usando esse tempo para moldar seu caráter, para prepará-lo para governar. E quando chegou a hora, ele foi elevado de prisioneiro a governador do Egito em um único dia. Esse teste é extremamente difícil porque, durante a espera, o inimigo tenta plantar dúvidas em nosso coração. Ele sussurra que Deus se esqueceu, que a promessa não vai mais se cumprir, que tudo foi ilusão. A ansiedade começa a crescer, e muitos acabam tomando decisões precipitadas porque não conseguem esperar. Mas aqueles que confiam no tempo de Deus são honrados no final. A paciência não significa apenas esperar, mas esperar com fé. Significa continuar confiando mesmo quando nada acontece, permanecer firme mesmo quando o tempo parece estar contra você, porque no final, Deus sempre cumpre o que prometeu. Se você está passando por esse teste agora, se sente que está esperando há tempo demais por algo que Deus prometeu, saiba que Ele não se esqueceu de você. Ele está te moldando, te preparando, e quando for a hora certa, aquilo que Ele determinou para a sua vida acontecerá. E quando acontecer, será muito maior e melhor do que você imaginava. Um dos testes mais dolorosos que os escolhidos de Deus precisam enfrentar é o teste da rejeição por justiça.
Esse é o momento em que aqueles que decidiram permanecer fiéis aos princípios divinos começam a perceber que nem todos ao seu redor compreenderão sua jornada. Escolher seguir a Deus significa, muitas vezes, caminhar contra o mundo, e isso, inevitavelmente, leva à rejeição. Ser rejeitado por fazer o que é certo é um sinal de que você realmente pertence a Deus. O próprio Jesus nos alertou sobre isso quando disse: "Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim." João capítulo 15, versículo 18. A rejeição não significa que você está no caminho errado, mas sim que está trilhando o mesmo caminho que os grandes servos de Deus trilharam antes de você. José experimentou essa rejeição dentro da própria família. Seus irmãos o odiaram por causa do chamado que Deus havia colocado sobre ele. Jeremias também enfrentou esse teste. Como profeta, ele foi desprezado, perseguido e até lançado em uma cisterna por falar a verdade que Deus lhe ordenara anunciar. E Jesus, o próprio Filho de Deus, foi rejeitado pelo povo que ele veio salvar. Foi traído, humilhado e crucificado porque se manteve fiel à vontade do Pai. A rejeição dói. Dói ser criticado por aqueles que você ama, dói ser excluído por escolher viver em santidade, dói ser ridicularizado por seguir princípios que o mundo despreza. Mas essa dor tem um propósito. Deus permite esse teste para que aprendamos a depender somente dele, para que nossa identidade não esteja firmada na aceitação dos outros, mas na certeza de quem somos nele. Se você já perdeu amigos por causa da sua fé, se já foi criticado por escolher um caminho diferente, se já sentiu na pele a dor de ser rejeitado por fazer o que é certo, saiba que isso faz parte do processo. Isso significa que você está sendo refinado, que sua fidelidade está sendo provada. E, acima de tudo, significa que você está no caminho certo. Os escolhidos de Deus nunca serão totalmente aceitos pelo mundo, porque eles não pertencem a ele. Mas a boa notícia é que, ao invés da aprovação humana, eles recebem algo muito maior: a aprovação do próprio Deus. E isso vale infinitamente mais do que qualquer reconhecimento terreno. Outro teste crucial que todo escolhido precisa enfrentar é a experiência no deserto. O deserto simboliza um período de solidão, provação e escassez. É quando parece que tudo está contra você, quando as portas se fecham, quando as orações parecem não ter resposta. Mas, na verdade, o deserto não é um castigo, e sim uma preparação. É nesse lugar que Deus molda aqueles que ele escolheu para missões grandiosas. Moisés passou 40 anos no deserto antes de ser chamado para libertar Israel. Elias atravessou o deserto para se encontrar com Deus no Monte Horebe. Jesus, antes de iniciar seu ministério, foi levado pelo Espírito ao deserto, onde jejuou por 40 dias e enfrentou tentações diretas do diabo. O deserto é um lugar onde tudo o que é superficial é removido. Você perde as muletas emocionais, as seguranças humanas, as distrações do mundo. Deus permite essa experiência para que você aprenda a depender apenas dele. Quando você está no deserto, não há ninguém para te ajudar, não há recursos à vista, e a única coisa que pode te sustentar é a presença de Deus. Muitos, ao passarem pelo deserto, pensam que foram esquecidos. Eles olham ao redor e veem apenas escassez, dificuldades e silêncio. Mas, na verdade, o deserto é o lugar onde Deus fala de forma mais profunda. Foi ali que Deus revelou a Moisés seu plano para libertar Israel. Foi no deserto que Elias ouviu a voz de Deus em um sussurro suave. E foi no deserto que Jesus venceu as tentações e saiu fortalecido para cumprir sua missão. Se você sente que está em um deserto agora, não se desespere. Esse não é o fim da jornada, mas um processo de preparação. Deus está te ensinando a confiar nele, a ouvir sua voz no meio do silêncio, a se fortalecer para aquilo que está por vir. E quando esse período terminar, você sairá mais forte, mais maduro e pronto para viver o propósito que ele tem para a sua vida. O deserto não é apenas um lugar de provação, mas um ambiente de refinamento. Deus não leva seus escolhidos ao deserto para destruí-los, mas para transformá-los. É ali que ele remove tudo o que não pode seguir adiante na jornada. Orgulho, dependência excessiva de coisas ou pessoas, crenças limitantes e até desejos que nos afastam do propósito. O processo de refinamento no deserto é semelhante ao que acontece com o ouro. Para que o ouro alcance seu maior valor, ele precisa passar pelo fogo, onde todas as impurezas são queimadas.
Da mesma forma, Deus usa o deserto para nos purificar, eliminando tudo o que nos impede de viver plenamente o nosso chamado. Moisés entrou no deserto como um príncipe egípcio e saiu como o libertador de Israel. Elias entrou no deserto como um homem cansado e desesperado e saiu renovado, pronto para continuar sua missão profética. Jesus entrou no deserto como o Filho de Deus em preparação e saiu cheio do Espírito Santo, pronto para impactar o mundo. Nenhum grande homem ou mulher de Deus se tornou forte sem antes passar pelo fogo do refinamento. O deserto ensina lições que não podem ser aprendidas de outra forma. Ele ensina a paciência, a dependência total de Deus e a capacidade de confiar, mesmo quando não há respostas visíveis. Se você sente que está nesse processo agora, saiba que Deus não te abandonou. Ele está trabalhando em áreas da sua vida que talvez você nem perceba. Pode ser que Ele esteja ensinando você a perseverar, a ter fé inabalável ou a deixar para trás algo que não pode fazer parte do seu futuro. O deserto não dura para sempre. Ele tem um tempo determinado por Deus. E quando esse tempo acabar, você estará mais forte, mais sábio e mais preparado para aquilo que Ele tem reservado para você. A perseverança e a confiança em Deus são fundamentais durante todo o processo de provações, especialmente no deserto. Cada teste, cada dificuldade e cada desafio são partes essenciais do plano divino para a vida dos escolhidos. Embora os tempos de provação possam parecer intermináveis e às vezes incompreensíveis, é importante lembrar que a fidelidade de Deus nunca falha. Ele não nos abandona no meio da tempestade, mas usa cada momento difícil para nos refinar, para nos tornar mais fortes, mais capacitados e mais preparados para cumprir o propósito que Ele tem para nós. A perseverança é a chave para superar qualquer obstáculo. Quando somos desafiados, muitas vezes queremos desistir, especialmente quando as respostas parecem demoradas e as dificuldades aumentam. Mas quando permanecemos firmes, continuamos acreditando. Mesmo quando tudo ao nosso redor nos diz o contrário, estamos deixando Deus moldar nosso caráter. Somos como o ouro no fogo. É no calor da prova que somos purificados e formados em algo mais valioso. Tiago, no capítulo 1, versículo 2, nos ensina: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. A paciência não é algo que conseguimos desenvolver em momentos de conforto, mas em momentos de desafio e espera. Cada provação que você enfrenta é uma oportunidade de crescer, de confiar mais em Deus e de fortalecer sua fé. Além disso, a confiança em Deus é essencial, pois ela nos permite acreditar que, apesar das circunstâncias, Ele sempre tem um plano maior. Quando você confia plenamente em Deus, não importa o que aconteça ao seu redor, você sabe que Ele está no controle de tudo. A confiança em Deus não é apenas intelectual, mas prática. É fazer escolhas baseadas na certeza de que Ele está guiando seus passos, mesmo que você não entenda completamente o caminho que está sendo traçado. Se você está enfrentando um momento de deserto, se sente desanimado ou questionando se o propósito de Deus para a sua vida é real, saiba que sua perseverança e confiança em Deus não são em vão. Ele está vendo seu esforço e sua fidelidade será recompensada. Lembre-se de que, como diz o versículo em Gálatas capítulo 6, versículo 9, e não nos cansemos de fazer o bem, pois a seu tempo colheremos, se não desfalecermos. O tempo de Deus sempre chega, e no tempo certo, você verá a recompensa pela sua perseverança. Chegamos ao fim de nossa reflexão sobre os desafios e provas enfrentados pelos escolhidos de Deus. Ao longo dessa jornada, vimos que cada um desses testes, da fé, do tempo, da rejeição e do deserto, tem um propósito divino: refinar, fortalecer e preparar aqueles que Deus chamou para cumprir uma missão grandiosa. Embora as provações possam ser dolorosas e muitas vezes nos façam questionar, é justamente nesses momentos que Deus está mais perto, nos moldando para ser a pessoa que Ele precisa que sejamos. Se você está passando por um desses testes agora, lembre-se de que a fidelidade de Deus é infalível. Ele não te abandonou. Ele te está preparando para algo maior. Persevere na fé, confie em seu tempo e continue avançando, sabendo que cada provação é uma oportunidade para você se aproximar mais de Deus e ser transformado à sua imagem. Agora,
Se este vídeo tocou o seu coração e você se sente fortalecido a continuar em sua caminhada espiritual, eu peço que deixe um comentário com a palavra refinado abaixo. Isso vai ajudar a compartilhar essa mensagem com outras pessoas que também estão passando por provas e que precisam de encorajamento. Não se esqueça de curtir o vídeo caso esteja comprometido com o aprendizado da espiritualidade e se inscreva no canal para mais mensagens como essa. Que Deus continue te abençoando e te fortalecendo. Até o próximo vídeo.